Haribô, Haribô, Haribô. Vamos fazer mais uma reflexão aqui. Vamos cantar, né? O mantra mais poderoso da existência. Diz que no Maha Mantra você tem o Om. Muitas pessoas cantam o Om para realizar a Deus. Só que o Om, ele é uma vibração da refulgência de Deus, dessa energia, desse aspecto impessoal de Deus. Muitas pessoas acreditam que Deus não é uma pessoa, ele é impessoal, que ele é só uma energia. Como se diz hoje aí na física quântica, que Deus é o vácuo quântico, é o nada que contém tudo e o tudo que nada contém. Dessa forma, né? Essa realidade última. Então, muitos, assim chamados impersonalistas, devotos do aspecto impessoal de Deus, que estão buscando Deus, mas que o compreendem nesse aspecto sati, de energia impessoal, o ser, né? Eles falam muito assim, Deus é o ser. Então, o mantra Om geralmente se aplica para você ter essa realização. Só que o mantra Hare Krishna, ele automaticamente ele já possui o Om, porque o mantra Hare Krishna, ele é Bhagavan. Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. De modo que é dito, né, no Bhagavad Gita, o próprio Deus, Krishna, ele se revela como uma pessoa suprema e ele explica que esse aspecto impessoal dele, essa refulgência, essa assim chamada energia, que é buscada como o fim último para aqueles que se chamam impersonalistas, é apenas uma energia que emana do corpo absoluto dele. A pessoa absoluta emana essa refulgência, assim chamada, né, a energia impessoal de Deus, que se configura com essa sílaba Om, né? E dentro dessa refulgência de Deus, dessa energia, tudo está manifestado. Só que no Bhagavad Gita, Krishna fala que a realização dele como a suprema personalidade de Deus, como a pessoa absoluta, ele que é a causa desse Brahman. Assim como o Sol, ele é a causa da refulgência, né, dessa luz de calor. Assim, Krishna é comparado com o Sol Supremo e o calor e a luz que emanam dele são a refulgência espiritual de Deus, que é chamada de Brahman. E nós somos as energias superiores de Deus que estão nesse Brahman, nessa refulgência onde se manifesta tudo, e podemos estar ou no mundo material ou no mundo espiritual. Compreende? Por isso que se diz que nós somos a energia intermediária de Deus, a energia marginal, Tatastha Shakti. Nós podemos estar tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Atualmente, nós estamos aqui no mundo material, usando essa forma humana para tentar, através da nossa inteligência, compreender isso que eu estou falando aqui agora para vocês. Assim, o recomendado no Bhagavad Gita, que é o livro autorizado, falado diretamente por Deus, que é o conhecimento real, autorizado, o próprio Deus explica que ele é uma pessoa suprema e que nós devemos sempre pensar nele, adorá-lo, tornarmos-nos os seus devotos, cantar o seu santo nome, e desse modo nós vamos nos libertando desse falso ego que está especulando sobre Deus. Krishna ele vai se revelar naturalmente para todo o espírito que se render aos seus pés de lótus e viver nesse mundo material em serviço devocional. O serviço devocional não é uma atividade material, é uma atividade transcendental.
É o Dharma eterno do Espírito que você é. Você é um eterno servo amoroso de Krishna. E você deve exercer, né, essa servilidade tanto aqui no mundo material quanto no mundo espiritual. A partir do momento que a sua atividade tem essa consciência de ser, né, uma parte integrante de Deus, existindo como um servo amoroso dele, você está na posição perfeita da vida como espírito. E aí, como espírito, você vai vivendo essa forma humana e, após o abandono desse corpo, você obtém um corpo espiritual para existir na plataforma espiritual. No Bhagavad Gita diz que aqui no mundo material nós podemos assumir 8.400.000 formas diferentes. Isso é explicado no Bhagavata. Então existe muita forma para você assumir aí e viver no falso ego, pensando que é uma determinada forma, com determinados gostos, né, desejos, seres superiores, animais, aquáticos, aves, vários seres, né? 8.400.000 formas. Já o corpo espiritual é só um. O corpo espiritual não é diferente daquilo que você é. Seu corpo espiritual é Satchitananda. Ele é a sua própria existência, a sua própria consciência e a sua felicidade de ser vivendo no divino. Compreende? Então, esse Mahamantra, né, nós vamos cantar um pouquinho aqui agora, que é isso que nós temos que fazer nesse mundo material, é o processo que nos foi dado pelo próprio Krishna na forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, nos dando essa misericórdia de podermos realizá-lo ele e purificar a nossa mente e despertar o nosso amor simplesmente cantando esse mantra. E depois ele fala todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. O processo é todo mundo junto nessa intenção de rendida a Deus em amor, fazer esse processo de cantar junto o Mahamantra. Aí esse Mahamantra, essa egrégora, né, fica mais poderosa e vai limpando mais a mente das pessoas que participam do canto, e esse é o processo dessa Kali Yuga. De modo que você, sempre que você vê os devotos cantando o nome, seja num templo, nas ruas, ou de alguma forma, num evento, tente, né, realmente cantar junto com esses devotos, principalmente se eles têm já um contato superior com Deus. Já são devotos rendidos a Deus. E aí você vai ver que vai ser muito fácil você ficar no agrado de Deus no seu coração. Ok? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Rama Hare Hare Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Haribol, 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 é sempre muito bom cantar o nome de Deus. Ao cantarmos o nome de Deus, imediatamente Deus ele está presente, né? Então, olha só, o maior presente que Deus nos deu foi a presença dele através da vibração sonora. E quando você canta esse Mahamantra, você já está em contato com o aspecto impessoal de Deus, porque já contém o Om, né? Esse Mahamantra. Esse Mahamantra contém Vishnu, então você já está com o aspecto localizado de Deus, que está em seu coração. E você também está diretamente íntimo com a suprema personalidade de Deus, que é a causa de todas as causas, a origem de tudo sem origem, porque no plano absoluto não tem tempo, né? A nossa mente é que pergunta, mas quem criou Krishna? Quem criou Deus? Né? A nossa mente tem essa propensão de dar esse loop eterno, né? Tanto para frente como para trás, tanto no espaço quanto no tempo. Então, onde termina o infinito, né? E o infinitesimal. Nossa mente ela não consegue entender a natureza absoluta, que tudo é a presença da consciência de Deus. Então, quem tenta medir Deus, tentando entender o quanto ele é grande ou o quanto ele é pequeno, dentro do ponto relativista da nossa mente, vai ficar muito confuso, porque não é com a mente que a gente entende Deus. Por isso que quando você canta o Santo Nome, não é assim, você não vai cantar para realizar Deus. O Santo Nome já é Deus. Porém, ao cantar, a sua mente vai se purificando e a sua consciência vai absorvendo transcendentalmente o poder absoluto do nome de Deus. Então, Deus ele não é diferente do nome, da forma, os passatempos de Deus, as qualidades de Deus. Tudo é perfeitamente absoluto e igual. Quando você fala assim, Krishna tem a morada de Deus lá no mundo espiritual, Krishna Loka, e tem um local lá que se chama Vrindavana, que é o local onde Krishna mora, mas Vrindavana, ela não é diferente de Krishna, compreende? Então existe o mundo de Krishna, o mundo da suprema personalidade de Deus, da verdade absoluta. E lá tudo é a potência de Deus manifestada, tudo não é diferente, não tem essa diferença, não é uma pessoa em um lugar onde Deus mora. Tudo é Krishna, nessa manifestação absoluta, dentro da potência interna de Deus, que o seu espírito, né, quando abandona esse corpo em consciência de Deus, porque você está se unificando ao divino qualitativamente através do seu desejo de estar com ele. Então, após a morte, se realmente é o seu desejo de voltar para Deus e durante toda a sua vida você praticou essa imersão no divino através de viver nessa prática do serviço devocional, quando você chega lá em Vrindavana, em Krishna Loka, imediatamente você está unido com Krishna, todo mundo cantando o nome de Krishna, e isso dá um êxtase infinito, ilimitado. Todos os seres que estão vivendo em Vrindavana estão imersos em Krishna, que é tudo muito místico, né? E ao mesmo tempo é inteligível para quem se rende aos pés de lótus de Krishna.
Já a pessoa que é impersonalista, que não aceita Krishna como a causa última, e essa é a briguinha filosófica, né? Ele não consegue acessar essa realidade de Krishna. O impersonalista, ele pensa que ele é Deus e que ele, após a morte desse corpo, ou nesse corpo mesmo, a consciência dele vai imergir nessa consciência de ser de Deus, né? E aí ele vai perder a individualidade dele e vai viver no Brahman absoluto. Então, Krishna, aqui no Bhagavad Gita, também fala, essas pessoas vão ter que voltar novamente para uma experiência material e começar o processo de avanço, né? Porque essa realização impessoal é a primeira etapa. Depois, a segunda etapa são os yogis que realizam Vishnu, Deus no coração. Tudo é Krishna, né? Só que você está realizando em etapas, em diferentes aspectos. E no Bhagavad Gita, Krishna fala, e depois que dos yogis vem os bhakti, os bhaktas. E os bhaktas me realizam diretamente. Então, quando você realiza Krishna, automaticamente você realiza o Brahman pessoal, você entende toda a filosofia deles e sabe qual é o ponto em que eles estão, dizendo assim, pecando, né? De não aceitar a suprema personalidade de Deus, mas você consegue compreender, né, toda a filosofia e você compreende também a natureza dos yogis que estão vivendo nessa frequência interna com Vishnu. Porém, o devoto ele está interessado apenas em Krishna. Porém, ele entende que fazer amizade com Vishnu, com Lakshmi, é uma forma saudável de você estar sempre entendendo tudo e você não briga com os impersonalistas, você está vivendo, né? Tudo é o aspecto Brahman do assim chamado mundo, onde esse corpo é energia Brahman, certo? Todo o mundo espiritual é Brahman e você é uma energia de Deus que está se movimentando no Brahman de Deus, nas experiências, seja nesse mundo material ou mundo espiritual, tudo é Brahman, só que um é mais denso, né? E o outro é mais absoluto, e o outro é relativo. E você também está completamente ciente da suprema personalidade de Deus. Então isso é maravilhoso como a ciência do Bhagavad Gita, como muito bem explica Srila Prabhupada, o Senhor Krishna, todos os devotos que aqui passaram e tiraram esse senso de especulação. Tem muita gente que lê o Bhagavad Gita e interpreta Krishna como uma manifestação de algo impessoal. E Krishna, ele explica aqui mesmo no capítulo 9 do Bhagavad Gita que essas pessoas são ignorantes, são tolas, porque não podem compreender a forma absoluta dele. Porque os impersonalistas tentam relativizar essa forma, tentando compreender Krishna dentro de uma performance, vamos dizer assim, material. E aí, se você não recebe o conhecimento perfeito, da fonte perfeita, de seres perfeitos que realizaram Krishna, então, basicamente, você vai gastar muita energia da sua vida especulando, estudando, né, os textos védicos, dos Gyanis e Yogis, certo? Mas tudo tem o seu lugar de aprendizado. A ideia que Krishna fala no Bhagavad Gita é que os Gyanis e Yogis, eles buscam muito conhecimento védico, filosófico, né? Alguns espíritos têm essa natureza mais da busca filosófica. E no final eles vão concluir que tem que se render a Deus. Só que eles ficam muito tempo estudando, até chegar a essa conclusão de que tem que se render a Deus e entender que Krishna é Deus. E já os Bhakti Yogis
ficam muito tempo filosofando naquilo que se chama Sankhya Yoga, né? O estudo analítico do espírito da matéria. Ele simplesmente se rende ao Senhor Krishna e tudo é revelado ao coração dele. Então, Krishna diz que esses dois tipos, né, de estudantes, aquele que está sempre imerso no estudo dos passatempos de Krishna, diretamente em Vrindavana, assim como está no Bhagavata, no canto 10, assim como as pessoas que estudam os Upanishads, vários textos védicos, que falam mais dessa natureza impessoal de Deus, e se no final eles concluem que Krishna é Deus, então por esses dois caminhos você chega. Mas Krishna, logo no capítulo 12 do Bhagavad Gita, que é intitulado Serviço Devocional, ele, Arjuna faz exatamente essa pergunta, né? Qual é o ideal? Você seguir esse caminho da busca filosófica ou da Bhakti Yoga, da união com Deus através do amor do serviço devocional? Então, Krishna imediatamente fala: aquele que está rendido a mim é superior, porque está indo para a causa final. E quem está usando essa especulação, esse conhecimento filosófico, tentando raciocinar para entender Deus dentro de uma natureza espetacular, que é a filosofia védica, né, da Jnana Yoga, se essa pessoa não se rende a Krishna no final, então ele só ficou com esse conhecimento e não atingiu o objetivo. Mas Krishna diz que os dois atingem o mesmo objetivo. Só que um leva muito tempo, né? Você tem que ficar estudando todas as escrituras e tal. E na consciência de Krishna, Krishna facilitou para a gente, o Sr. Chaitanya, falando que se você, nessa Kali Yuga, que quase ninguém tem tempo para filosofar, né? As pessoas até perderam prazer de ler. Assim, muitas coisas estão acontecendo na época atual. Então, Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, já prevendo a situação dos egos, né, nesse mundo aqui, falou assim: eu vou dar um processo muito fácil. Então, Bhakti Yoga significa que você canta o santo nome de Deus, esse Mahamantra, né, que nós cantamos aqui, e nele já está incluída a realização impessoal de Deus, a realização da superalma, e você desperta o seu amor diretamente por Krishna. De modo que é um processo muito fácil, executado assim, alegremente, porque quando você canta o santo nome, rendido a Deus com essa fé, assim, você vai sentir muito êxtase, porque o santo nome vai se revelando para você. E falar Rajavidjam, Rajaguyam, Pratyakshagaman, não lembro. É tipo assim, é o conhecimento direto do eu, o Bhagavad Gita. Então, e Chaitanya Mahaprabhu, né, o Bhagavad Gita foi falado há 5.000 anos atrás, Krishna deu o processo, mas aí Krishna voltou como Chaitanya Mahaprabhu e facilitou tudo. Falou assim: estude o Bhagavad Gita, cante o santo nome, se associe com pessoas que estão avançadas espiritualmente, principalmente devotos puros, e ouça, né, sobre mim, adore-me, sirva-me, pratique o serviço devocional. Então, quando chegar a hora da morte dessa forma física, você volta para o mundo espiritual. Processo muito fácil, né? Só que, como disse Srila Prabhupada, se uma pessoa chega na sua casa te oferecendo algo assim muito agradável, você desconfia. Então, Krishna vem e oferece o doce mais saboroso em termos de sabedoria, que é o Bhagavad Gita. Também temos o Srimad Bhagavatam, e que é o estudo posterior ao Bhagavad Gita, né? Naturalmente, o devoto sente muito desejo de estudar tudo aquilo que é relacionado com Krishna. Então, se você recebe essas frutas de coração aberto, estuda e começa a realizar o serviço devocional, naturalmente você vai ter sucesso completo na sua vida espiritual. Você vai ter vitória perfeita.
Então, fazer serviço devocional, por exemplo, agora eu estou usando o talento da oratória numa inspiração divina, onde eu estou falando sobre o Bhagavad Gita, sobre Krishna, cantando o santo nome. Então, isso aí é um serviço devocional. E dentro daquilo que você sabe fazer, use o seu talento, né? Tem gente que pinta lindas figuras de Krishna, tem gente que faz música, tem gente que... O fato de simplesmente você estar cantando sobre Deus, ouvindo sobre Deus, já é o serviço devocional. Serviço devocional significa ocupar os seus sentidos para satisfazer a Deus. Deus ele não precisa ser satisfeito, mas ele fica satisfeito quando você usa a sua atividade consciente, mental, emocional para tentar de alguma forma dizer: Krishna, eu estou aqui e eu sei que você está no meu coração e eu quero purificar a minha mente para que eu possa ter contato com você. Então Krishna vai ficar muito, muito feliz, né? Assim como, né, eles falam que Tulasi é a coleira, o devoto é um cachorro de Krishna, né? Então o cachorro é um exemplo assim, fiel. O cachorro fica muito feliz quando ele vê o dono, né? E o dono fica muito feliz por estar recebendo aquele carinho do animal de estimação dele, que ele tanto gosta. Então assim é a relação do devoto com Deus. É uma reciprocação amorosa. E nisso está a felicidade, né? O cachorro, né, ele chega a abonar o rabo, assim, de quase cair. Quando o dono fica fora, dono não, né? Da pessoa, do espírito que está acolhendo. E aí ele encontra, assim, o dono quando chega e fica no êxtase, porque o dono, para ele, é tudo. O dono é quem dá carinho nele, quem leva ele para passear, quem dá comidinha. E o cachorro sente isso, né? O cachorro está se desenvolvendo no plano astral e mental inferior. E assim o dono, recebendo aquele carinho, também fica muito feliz. Então Deus é assim, ele reciproca alegremente o nosso entusiasmo por ele. E aí você sente o entusiasmo de Deus de querer que esse amor ele seja reciprocado, que ele seja estimulado, que ele seja expandido. E assim é no mundo espiritual. No mundo espiritual está todo mundo em bem-aventurança amorosa, só que no sentido absoluto. Você está no corpo espiritual. E lá tem vários planetas, né? Planetas Vaikunta que falam, onde se situam várias expansões de Krishna chamadas Narayana. Mas Krishna ele fala assim: mas vem para o meu planeta diretamente, aqui é o planeta top das galáxias. Então é isso que a gente tem que pretender aqui no mundo material, se a gente se torna um devoto de Krishna. Devotar essa gratidão, esse carinho de que, poxa, Deus se manifestou no meu coração e ele manifestou esse amor dele através da misericórdia de me dar a oportunidade de eu entender quem é ele e de como eu me relaciono amorosamente com ele. Então, né, aqui é o nosso queridíssimo, né, divino Senhor Krishna, que tem essa forma, a pena de pavão, essa flauta, né, tem essa roupa açafroada, amarela, o corpo meio azulado, assim, né? Diz que a cor de Krishna é da cor de um chama sundara, é da cor de uma nuvem azulada, assim, que está prestes a chover, a guirlanda. Então Krishna tem uma forma que é revelada. Essa é a forma de toda a existência, toda a consciência e toda a felicidade, toda a bem-aventurança. Essa é a forma do amor supremo, né? Junto com o Srimati Radharani, que é esse amor expressado de Krishna. Assim como Chaitanya Mahaprabhu, Krishna no humor do próprio amor dele. Krishna quer compreender o amor dele, então ele se manifesta como Chaitanya Mahaprabhu e vive no humor de Srimati Radharani. Se a gente compreender esse amor original, que é Krishna, vamos dizer assim, namorando com Srimati Radharani,
você vai atingir o ápice da compreensão, porque tudo é amor, tudo é a manifestação do amor de Deus. Mas aqui nesse mundo material as pessoas esqueceram de Deus, né? Esqueceram de quem elas são, o Espírito, esqueceram de como é amar. Aqui nesse mundo material não tem amor. A mente, o intelecto, a forma que você articula de existir na relação com as pessoas nesse mundo nunca é amor, não existe assim. Existe um interesse, né? Como o Prabhupada fala, né? Você me coça e eu te coço. Você está com uma coceira, você pede alguém para te coçar e você vai coçar a coceira do outro. Então, dentro disso é o que o pessoal chama de amor, né? Mas, na verdade, é uma troca de interesses. No fundo, quem está no ego pode até tentar romantizar a vida, achar certas situações, né? Mas tudo é maia. Tudo é ao modo da paixão. Temos que meditar nisso. Você é um ser de amor, porque você é parte de Deus, que é o amor supremo, e você tem que se situar nessa forma espiritual para você conseguir direcionar o seu amor, tanto nesse mundo material, para outros espíritos, quanto para direcionar o seu amor para Deus. E Deus é essa fonte que sustenta o seu amor de forma ilimitada. E no mundo espiritual, né, Vrindavana, Krishna Loka, você está simplesmente vivendo um tipo de amor absoluto, que é inexplicável. E nós temos que, nesse estágio de forma humana, começar a desenvolver essa compreensão e o desenvolvimento desse amor, que começa com a fé. Você tem que inicialmente acreditar que Krishna é Deus. Não acreditar assim como uma crença, mas como uma rendição. É uma fé, né? Uma fidelidade. Então, quando você se rende a Krishna e se mantém fiel a esse processo de estar cantando o nome de aceitação completa que Krishna é Deus, porque ele se revelou inicialmente, né? Não é uma certeza absoluta, mas durante o processo que você está cantando, você está lendo o Bhagavad Gita, você está se associando com os devotos, você está ouvindo sobre Deus, então isso aí vai desenvolvendo no seu coração esse amor. Aí você vai ter certeza de quem é Deus. É assim que Krishna ele se revela. Ele se revela na proporção em que você se rende a ele. É assim que funciona, né? Deus ele só trabalha no nível do amor. Daí todos os mestres que vêm a esse planeta falam, amai a Deus sobre todas as coisas. Porque você não pode dividir o seu amor divino com as coisas materiais, porque as coisas materiais são ilusórias, apesar de serem a energia inferior de Deus. Você tem que amar a Deus no mundo, mas não amar o mundo. Você tem que amar a vida, e a vida suprema é a vida de Krishna. E aí você vitaliza o seu amor nesse mundo e se torna um assim chamado Bhakti Yoga, Bhakti Yogi, ou um devoto puro, amoroso de Deus. E isso é a nossa condição eterna. Todo mundo é um devoto puro, amoroso de Deus. Você só tem que reviver a sua posição natural de ser, limpando da sua mente todo esse conhecimento, toda essa filosofia, esse tipo de religiosidade que não estão falando isso. Por isso Krishna diz no Bhagavad Gita, né? Sarva Dharma Parityajaya, Mamekam Sharanam Vraja. Krishna está falando, abandona todas as religiões, principalmente as religiões materialistas, né, que cultivam interesse com Deus, né, troca material, e ele fala, simplesmente entende que eu sou Deus e faça de mim o refúgio completo da sua vida. Eka Sharanam, Eka Sharanam, refúgio, o único refúgio. Porque quando Krishna é seu único refúgio,
Então você alcançou a plataforma máxima de entendimento e agora vamos começar a sentir esse amor por Deus que vai depender dessa reciprocação amorosa. Então você, uau, hoje eu vou ler o Bhagavad Gita, hoje eu vou cantar o Santo Nome. Poxa, hoje eu vou ouvir uma palestra de Krishna lá de como ele é em Vrindavana, capítulo 10 do Bhagavatam. Vou ouvir a história de Chaitanya Mahaprabhu, vou ouvir a história de um devoto puro de Krishna. Nossa, lá vou ler o livro de Prabhupada Lilamrita, né, o livro O Néctar dos Passatempos de Srila Prabhupada. O devoto puro, ele não é material. Ele é o espírito, o corpo dele é espiritual. Nós não podemos compreender isso, até que estejamos situados no espírito. E daí você fica que néctar, e Krishna dentro do seu coração, ele está sentindo o seu prazer de estar mergulhado, né, nesse humor devocional. E é assim que funciona, e no mundo espiritual é assim. Só que aqui agora você esqueceu de tudo isso e está tentando buscar prazer na energia material, com aquilo que você não é, um falso ego, que nada mais é do que uma projeção da mente, criando um mundo de fantasia que vai depender aí das suas crenças, do seu conhecimento, e você vive uma vida miserável, sob a influência dos modos da energia material, bondade, paixão e ignorância. Isso tudo é revelado no capítulo 14 do Bhagavad Gita. Quem tiver interesse vai lá e estuda isso. Já fiz aulas também sobre isso. E aí você é um escravo da mente, aguardando a morte desse corpo para reencarnar em outro corpo e perdendo a oportunidade da forma humana que tem inteligência para realizar isso que a gente está conversando aqui. Pelo processo mais fácil que tem, que é você ficar ali, né? Você pega a sua japa ou canta mentalmente. De alguma forma você tem que interagir com o nome de Deus, que é o processo que ele deu para a nossa era atual. Aí você também pode meditar na forma de Krishna, pode meditar na forma de Vishnu no seu coração, pode entender Deus como toda a existência. Então, quando você pensa em Krishna, automaticamente você vai lembrar de Deus no seu coração e vai lembrar da energia na qual você está manifestando toda a sua existência. Compreende? Então vamos aqui ao verso do Bhagavad Gita, verso 29, deixa eu tomar uma aguinha ali, do capítulo 9, verso 29 do capítulo 9, intitulado Conhecimento Mais Confidencial. Imagina, esse verso que a gente vai recitar agora está no capítulo que Krishna qualifica como mais confidencial, tá? Para a gente entender a natureza de Deus. Deus tem uma natureza absoluta que o nosso espírito pode compreender se a gente estiver situado nesse espírito de devoção e amizade por Deus. Você só pode compreender aquele de quem você está procurando entendimento se aquele que é absoluto te der a capacidade de você entendê-lo. O finito só pode compreender o infinito se o infinito der a misericórdia, a graça do finito entender o infinito. Então é assim que funciona. Agora, pela mente sua, que é finita, relativa, especulativa, você não vai entender Deus. Não adianta ficar lendo só o Bhagavad Gita, ou ouvindo um devoto puro falar de Krishna, ou indo nos templos, adorando as deidades, fazendo caridade, estudando tudo. Assim, você não vai entender Krishna. Krishna fala somente através do serviço devocional e desse amor despertado no seu coração é que você vai entrar em contato comigo real. Krishna fala isso no capítulo 11 do Bhagavad Gita. Ele fala para Arjuna, né? Arjuna, as pessoas só podem me realizar assim como você está me vendo agora, como Deus,
E entendendo isso, se você praticar o serviço devocional, ou seja, se você se situar na sua posição eterna de ser. Não importa se você está nesse mundo material ou no mundo espiritual, a sua posição eterna de ser, o seu Sanatana Dharma, né, que representa a sua, os, o intrínseco, né? Assim como o fogo queima, o valor intrínseco, o Dharma do fogo é queimar. O Dharma da água é deixar tudo úmido, tudo molhado. E o Dharma do espírito é servir a Deus. Então, Sanatana Dharma, a função intrínseca eterna do espírito, que é parte integrante de Deus, é servi-lo eternamente e amorosamente. Compreende? Se você não se situa nessa posição, não tem como é que você vai entender Deus se você não está vivendo na sua posição eterna? Tá? E aí lá no mundo espiritual você tem um humor específico de relação com Deus. Tudo isso é explicado. Leia aí o Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, que ele explica toda a ciência da Bhakti Yoga. Tá? E tudo aqui nesse mundo material é sombra, é um reflexo pervertido do mundo espiritual. Mas quando você está situado em serviço devocional, nesse amor por Deus, naturalmente você vai fazer desse mundo material o mundo espiritual. Como dizia Srila Prabhupada, você vai fazer do limão uma limonada. Se esse mundo material parece amargo, ruim, você vai para o campo espiritual e traz a raça. A raça é o sabor espiritual para essa vida material, e essa vida material sendo adocicada vai ficar até gostosa. Então é assim que a gente tem que viver nesse mundo. Né? Então, verso 29. Samoham sarva bhuteshu name dveshosti na priyaha je bhajanti tumam bhaktya maite tushi kapiyaham. Tradução, não é Krishna falando para Arjuna, né? Não invejo ninguém, nem tampouco sou parcial com ninguém. Sou igual para com todos. Porém, todo aquele que me presta serviço com devoção é um amigo e está em mim. E eu também sou seu amigo. Esse verso descreveu exatamente tudo isso que a gente falou. Aquela história do cachorro, né? O cachorro está sempre querendo estar com o seu dono, e o dono adora estar com o seu cachorro, porque eles trocam energia, queridas, felizes. O devoto está sempre abanando, né, o seu rabo da devoção para Krishna, e Krishna está sempre acolhendo o seu cachorro e alimentando esse amor transcendental. Então assim, né, Krishna está falando assim, esse verso Krishna está falando, eu sou neutro. Krishna não interfere na vida de ninguém. Por isso que ele nos dá o livre-arbítrio. Então nesse verso aqui o próprio Deus está explicando, eu não invejo ninguém. Imagina, nós é que invejamos Deus, né? Por isso que nós não queremos nos render a Deus. A natureza da inveja é essa, você quer ser Deus, você quer ter o poder de Deus, a sabedoria de Deus, sendo que você é infinitesimal e Deus, ele é infinito. Então essa é a maior armadilha, né? Invejar a Deus. E por isso nós estamos aqui nesse mundo material, tentando ser os controladores, os dominadores, os poderosos, os sábios, né? Queremos ser famosos. Também a posição espiritual, renunciados. Estamos tentando imitar o divino. Então isso não é possível. Temos que
interagir com a energia de Deus. E aí essas habilidades vão acontecer naturalmente. Então a sabedoria de Deus vai se manifestar no seu coração. O devoto puro ele se torna muito famoso no universo. Até os semideuses vêm servir ao devoto puro de Krishna. Ele se torna belo, magnético, uma luz nesse mundo. Ele naturalmente renuncia ao mundo porque ele compreende que o mundo todo é Krishna e que não há nada a renunciar. Mas ele usa o mundo a favor de Krishna, vivendo em serviço devocional. Usa tudo que está em sua posse, emprestado por Krishna, para tentar fazer com que os outros espíritos que estão em ilusão nesse mundo, dormindo, acordem e se qualifiquem internamente, espiritualmente, para que no momento da morte eles voltem para o mundo original do espírito, né? Vaikuntha Loka Dhamma. Então isso é sensacional. E a vida passa muito rápido, né? Nessa Kali Yuga a gente vive no máximo 100 anos. E quem vive mais também está numa condição deteriorada do corpo, de velhice. Pelo menos aqui na Terra são 100 anos, né, que a gente vive. Aí você fala, poxa, o tempo está passando rápido. Eu já passei dos 60, então eu já estou mais para lá do que para cá. O meu corpo, né, já atingiu essa idade. Mas eu sou eterno, porém não estou vivendo a minha eternidade. Se eu ficar no ego, eu estou vivendo a idade do corpo. E eu estou sofrendo com isso, porque é a velhice, aí vem doença, aí vem vários problemas agravantes, né? Dentro de um sistema que está machucando esse corpo com a opção de coisa impura, de informação negativa. E aí você fica se debatendo com uma mente impura. E já com a mente pura, depois que você seguiu o processo de cantar, de entender, de ouvir sempre sobre Deus, entender quem é Deus, se render a Deus, com essa mente pura você começa a ser o observador desse assim chamado boneco material, dessa forma humana, que é uma forma maravilhosa quando usada para a realização divina. Agora, quando você usa a sua forma simplesmente como um ego totalmente degradado, assim, com medo, com ambição desnecessária, que eu quero conquistar isso, vive no tempo, né, no futuro, no passado, no modo da paixão, no modo da ignorância. Então, é uma vida horrível. Então, imagina se Krishna vai invejar alguém, né, que nesse verso, eu não invejo ninguém, vocês são egos orgulhosos, soberbos. E Krishna, né, imagina, nós somos energia de Krishna. Nós estamos vivendo assim, nessa concepção de que somos separados de Krishna, que Krishna deve estar em algum lugar, mas eu não aceito Krishna, eu sou Deus e eu vou desenvolver um poder místico fantástico. Tem umas histórias assim lá no Bhagavata, né, de místicos dos planetas superiores que vêm para desafiar um devoto puro de Krishna, assim, imediatamente eles são ridicularizados. Você pode ter o poder de controlar todo esse universo, mas perto de um devoto puro você é nada, é um zero. Assim como a Hiranyakashipu, né, queria matar o seu filho para lá da Maharaja, isso está no canto 7 do Srimad Bhagavatam. E para lá da Maharaja, simplesmente 5 anos de idade, um devoto puro de Krishna, Hiranyakashipu, com o poder de dominar todo o universo, não conseguiu mover uma palhinha para fazer mal para o seu filho, que ele tinha muito ódio, porque para lá da Maharaja era um devotão de Krishna, né? Um devotão de Krishna. E para lá da Maharaja só queria falar de Krishna. E Hiranyakashipu tinha muito ódio do filho, porque ele queria que o filho também governasse o universo.
E daí, né, Hiranyakashipu se deu mal no final da história. E o próprio Krishna veio na forma metade homem, metade leão. Tem o porquê ele apareceu assim, né? E simplesmente tirou Hiranyakashipu de cena. Como um elefante mata um mosquito. Então esse é o poder de Deus. Tá? Por isso que quando a gente canta o mantra de Hiranyakashipu, os demônios fogem, porque isso está impresso no universo. No registro akáshico da existência universal está impresso isso, né? Quem é Nrsimhadeva. Canta o mantra de Nrsimhadeva, proteção completa. Assim, quando você canta o Mahamantra Hare Krishna, automaticamente esse mantra de Nrsimhadeva também está incluído. Porque tudo é Krishna. Nrsimhadeva é Vishnu. Compreende a importância de você estar se associando com o nome de Deus? Então, o Krishna fala assim, eu não invejo ninguém, nem tampouco sou parcial com alguém. Krishna fala assim, você decide o que você quiser, eu te dei o livre-arbítrio para você decidir se você quer se render a mim ou se você quer se render a Maya. Se você se render a Maya, aguenta as consequências, você vai se dar mal. Agora, se você se render a Krishna vai cuidar de você pessoalmente. Certo? Não que ele seja parcial, mas porque você escolheu ele. Agora, se você escolheu a energia ilusória de Deus Maya, vivendo como um falso ego, você vai ter que arcar com as suas consequências. Então, Deus ele não está fazendo nada com ninguém. É você que está recebendo os resultados de suas atividades. Deus é maravilhoso. Quando você está com Deus, tudo é perfeito na sua vida, dentro de todos os acontecimentos que vêm, né, para te colocar na posição espiritual. Se Deus achar que você vai cair em Maya, porque se você tiver muito dinheiro, então ele vai, tira todo o seu dinheiro, deixa você na dependência completa dele. Assim é Krishna, ele é duro com o seu devoto também. Se ele vê qualquer coisa que vai desviar a atenção de seu devoto, porque Deus ele quer o seu amor. E aí você está amando, né, Deus, você está vivendo em Deus, naturalmente você vai atrair todas as coisas materiais na sua vida, e também Maya vai vir para te dar uma provocadinha, para ver se realmente você está querendo Deus. Mas se você já está nesse amor com Krishna, ele começa a agir. Ele é neutro. Ele deixa você escolher. Se você não escolhe ele, ele deixa você acumular suas atividades kármicas boas ou ruins, né? Positivas ou negativas. Onde você vai ter o desfrute ilusório e o sofrimento ilusório nesse mundo. Mas se você escolhe ele, então naturalmente a neutralidade dele continua, porém ele vai se ligar a você. Que é isso que ele fala. Ele fala aqui nesse verso, e que isso que é o legal desse verso. Deus está confidencializando para você que eu sou neutro, você pode fazer tudo o que você quiser. Mas mesmo assim Deus vem, traz o conhecimento, envia seus devotos puros, envia todas as maneiras de fazer você despertar. Então depende de você. Eu entendi Krishna, então vou me render a Krishna e eu quero experimentar Krishna. Eu quero ver se Deus é Deus mesmo, assim, não numa espécie de desafio, mas numa espécie de fé, né? Poxa, vou me render a Krishna. Eu senti que isso está ressonando verdadeiramente no meu coração. Aí já é Deus ele te dando uma misericórdiazinha para você começar o processo espiritual. Só de pensar que você, acho que eu vou tentar ir para esse lado de Deus. Vou começar a cantar o santo nome. Aí você já está gerando a energia que Deus começa a atuar. Simples assim. Depois você vai ficar impressionado com o resultado. Né? Então tem o resultado de Maya e tem o resultado da sua rendição a Deus.
que vai trazer opulência, poder extraordinário, vitória e assim chamada moralidade dentro desse mundo, que você acumula as virtudes divinas. Você manifesta as qualidades e as potências de Deus porque você é uma parte de Deus. Então o Cristo nesse verso fala assim, né? Eu não invejo ninguém, eu sou neutro, sou igual para com todos, tá? Porém, aí Krishna fala, porém todo aquele, e isso é que deve estimular a gente, né? Krishna falando, ó, porém, todo aquele que presta serviço com devoção é um amigo. Entendeu? Então o Krishna está falando, né? É um amigo. O amigo é aquele, não, poxa, eu vou escolher Krishna. E Krishna já nos escolheu sempre, né? Então Krishna também vai fazer amizade com você. Krishna é o amigo supremo. Então Krishna veio, poxa, ele veio aqui e escolheu ficar comigo dentro, né, desse reino de Maya. Ele resolveu transcender e ficar comigo. Então Krishna fala assim, poxa, esse é meu amigo. Né? Assim como o cachorro, né? O dono fala, poxa, ele fica tão feliz de estar comigo, ele gosta de mim, então esse cachorro é meu amigo. Né? Botando no exemplo assim que a gente conhece. E ele fala, ele é um amigo e está em mim, e eu também sou o seu amigo. Então Krishna, ele estabelece a relação de amizade com todo espírito que se volta para ele. Agora, se você quer viver em Maya, especulando, criando seu achismo, seus caprichos, sua própria filosofia, suas próprias crenças, onde você vai criar rejeições em relação à espiritualidade, à religiosidade, aí cria aquela confusão na sua cabeça e você vai fazer coisas aí que não deve, revoltado, ou acredita que não existe outra vida depois dessa. Então você está totalmente ignorante. Outros tiram as suas próprias vidas, né, porque não suporta mais esse mundo, não tem nenhum sentido, e aí o sistema só trazendo informação negativa, e a pessoa pira, entra em depressão completa e resolve abandonar o corpo, que também é outra estupidez, porque você é eterno, você não vai conseguir sair desse ciclo material enquanto você não se render a Deus. Não adianta tirar a vida, não existe uma dimensão melhor para você viver. Você tem que viver rendido aos pés de lótus de Krishna. Você tem que se tornar um amigo de Deus. Imagina, ou você é amigo do diabo. Quem é o diabo? O diabo é o seu ego. É aquele ego rebelde que não quer se render a Deus. O ego é o espírito fantasia, vamos dizer assim. Falso ego. Então você está rendido ao falso ego, que é o Satanás, é o diabo, é o que divide, é o que cria obstáculos, é o que faz tudo para você não gerar a sua energia na diferença, na direção de Deus, que é o amigo supremo. Compreende isso? É maravilhoso entender isso. Krishna. Krishna significa aquele que atrai tudo para ele, né? E você é um Krishninha. Você é uma parte de Krishna, é um Krishninha, um fractal. Só que na plataforma absoluta é tudo unido em consciência. Porque no final tudo é a consciência de Krishna. Todas as suas expansões, tudo é Krishna. Isso tudo é detalhado no conhecimento espiritual da Bhakti Yoga, né? A pessoa pensa que Bhakti Yoga é só ficar ali adorando Deus. Não, o Bhakti Yoga ele tem a ciência mais elevada. E o Bhagavad Gita, por exemplo, que é um conhecimento dos Bhakti Yogis, né, dos devotos amorosos de Krishna, nesse mesmo capítulo 9, é dito que é o conhecimento real, é o conhecimento mais confidencial. E sabendo disso, você deve urgentemente procurar ler essa literatura e, de preferência, ouvir, né, esses versos de uma pessoa que já está realizada em Krishna, que já está vivendo em Krishna. Porque essa pessoa vai emanar a energia que vai te entusiasmar a você se render a Krishna.
O devoto puro de Krishna, ele não tem intenção de te ensinar sobre Krishna, mas ele tem a intenção de fazer você lembrar quem você é e quem é Krishna. O fato de realizar Krishna, ou de se ensinar quem é Krishna, é o próprio Krishna que vai fazer no seu coração. A partir do momento que você se rende a Deus, a sua natureza de conhecimento pleno, porque você já sabe quem é Deus, só que agora você está em ilusão, você revive toda essa consciência, todo esse conhecimento. Então, é simples. O difícil é a pessoa abandonar esse falso ego, essa mente contaminada, e se render a Deus. Daí Krishna diz, Samahatma Sudurla Baha, eu sempre repito esse verso. Krishna está falando, mas tal grande alma que se rende a mim nesse mundo é muito difícil encontrar. Então, a rendição é a chave. A rendição é o quê? O que Krishna fala aqui, ó. Porém, todo aquele que me presta serviço com devoção, você se rende a Deus e presta serviço em devoção. Ao você estar ouvindo essa palestra aqui, você está prestando um serviço a Deus em devoção. Você está devotando a sua energia, a sua curiosidade, a sua intenção em ouvir sobre Krishna. Quanto mais você ouve sobre Deus, mais íntimo você fica da energia de Deus, porque todas as palavras que estão falando sobre Krishna são Krishna emanando da boca do devoto. E dependendo da pureza do devoto, essas palavras vão tocar o seu coração de tal modo que o próprio Krishna no seu coração vai fazer você entender a profundidade do que está falando. Assim como Krishna ele explica na escritura, né? A misericórdia de Krishna vem através da misericórdia do devoto puro, e a misericórdia do devoto puro vem através da misericórdia de Krishna. No verso 4 aqui, no verso 34 do capítulo 4 do Bhagavad Gita, Krishna está falando, tenta se aproximar de um mestre espiritual, de uma pessoa avançada em consciência de Krishna, que já está vivendo, faça perguntas relevantes, preste serviço, ajude esse ser a espalhar a consciência divina no mundo, e tal alma vai ter condição de te revelar a verdade, porque ele já vive na verdade. E a verdade é Krishna, e Krishna vai potencializar esse devoto para passar para você o conhecimento necessário que você precisa. Pode ser que a instrução de uma mesma pergunta para uma pessoa vai ser diferente da outra pessoa. Então, Krishna ativa no coração de um devoto que está rendido a ele a resposta exata e precisa para aquele momento, no nível de evolução que o devoto está. Por isso é muito bom, né? Essa associação com almas que já estão vivendo em Deus é a coisa mais vantajosa para a alma que está nesse mundo de Maya completamente perdida. Porque você pode ter o conhecimento divino, porém é diferente de quando uma pessoa que está empoderada por Deus, potencializada por Deus, fala esse conhecimento em nível de realização. Compreende? E quando o discípulo está pronto, quando você está pronto para receber a misericórdia de Deus, então Krishna aparece para você como o mestre espiritual, ou como a pessoa que o representa nesse mundo. Por isso, Prabhupada, né? Prabhu, Senhor, Pada, aquele que assume a posição do Senhor. Pada quer dizer pés também, aquele que está aos pés de Deus, recebendo dele o poder, né, transcendental para direcionar para aquelas almas que se aproximam com essa intenção de receber a misericórdia dessa pessoa. E essa pessoa é comum, ela só está sendo usada por Deus.
Compreende? Não é superior, não é nada, ela simplesmente está iluminada. Olha, já está 1h05 aqui, eu acho que eu vou ler o significado. Esse verso ficou tão gostoso, né? Tão suave. Vou ler o significado de Srila Prabhupada. Aqui talvez alguém conteste que se Krishna é igual com todos e ninguém é seu amigo favorito, então por que ele tem um interesse especial pelos devotos, que sempre se ocupam em seu serviço transcendental? Mas isto não é discriminação, é natural. Qualquer homem neste mundo material pode ser muito dado a fazer caridades, mas ele tem um interesse especial por seus próprios filhos. Krishna dá caridade para todo mundo, mas para quem se aproxima dele é um carinho especial. Tá? Não é uma questão de ele ser parcial. O Senhor afirma que toda entidade viva, em qualquer forma, é seu filho, e por isso ele provê a todos com um abundante suprimento das necessidades da vida. Ele é como uma nuvem que derrama chuva por toda parte, não importa se vai cair na pedra, na terra ou na água. Mas aos seus devotos, ele dedica uma atenção especial. Compreende? Deus está servindo todo mundo. Está dando para todas as pessoas o que elas querem. Se elas querem coisas que vão auxiliá-la dentro do nível de Maya, Krishna dá. Se elas querem coisas que vão prejudicá-las, se elas querem fazer o mal ou querem fazer o bem, então a Krishna está ajudando tudo. Deus está oferecendo tudo que você quer com o seu livre-arbítrio, com o seu falso ego. Mas se você desperta, entende que você é um servo eterno de Krishna e se rende a ele, então Krishna ele vai dar uma atenção especial. Porque aí você está levando amor na história. Não é o ego mais, é o espírito, é o amor. Então a atenção, quando você começa a gerar energia de amor para Deus, imediatamente no seu coração ele quer isso, ele quer saborear o seu amor. Esse seu amor vem de Srimati Radharani, lá do mundo espiritual. Krishna, onde ele vê uma manifestação do amor espiritual, que representa a potência de Srimati Radharani, imediatamente, falou em Radharani, Krishna já baixa o facho, ele já, esse aqui eu vou me aproximar dele. Por isso, quando você adora Radha e Krishna, você está adorando, você está estimulando o seu amor por Krishna no seu coração. Então, originalmente também você tem um corpo espiritual que tem uma relação específica com Krishna no mundo espiritual. Só que agora você está passando essa experiência aqui no mundo material e a gente vem tentar aqui falar isso. Para você entender esse processo, que tudo tem que ser baseado no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo, você entendendo que o próximo é uma parte de Deus. Tá? E para você amar o próximo, você tem que primeiro amar a si mesmo. Amar a si mesmo significa amar a Deus. Já que você é parte de Deus, quando você ama a Deus, naturalmente, esse amor se manifesta no seu coração. E com esse amor manifestado no seu coração, você se capacita a amar os outros espíritos na plataforma espiritual e real. É assim que funciona. Além do que, você vai ver a super-alma no coração de todas as pessoas. Você vai ver Deus em tudo e em todos. Aí o seu amor vai aumentar mais ainda nesse sentimento de que, uau, essa alma tem que acordar e entender Vishnu, Krishna no coração. E se eu puder ser usado, você pede a Deus, poxa Deus, me usa aí para estimular essa pessoa que está despertando agora, está entendendo essas coisas. Então, aos seus devotos, Krishna dedica uma atenção especial. Esses devotos são mencionados aqui. Eles estão sempre em consciência de Krishna.
E por isso estão sempre transcendentalmente situados em Krishna. Tá? Então, o devoto de Krishna, o que é um devoto? O devoto é onde você coloca seu amor, você fica ali constantemente. Então, se você é um devoto de Krishna, realmente, você está sempre vivendo amorosamente para ele. Assim como o cachorro, né? Voltando à história do cachorro, ele está sempre esperando que o dono chegue em casa. A felicidade dele é quando o dono chega em casa e ele vai brincar com o dono, e ele fica muito feliz, e dessa maneira. O devoto está sempre pensando, onde está Krishna, onde está Krishna, Krishna está no meu coração, eu vou lá no meu coração. Então, 24 horas, a alma, que é assim chamada devoto, está pensando em Deus. Isso que se chama, como a gente fala, o Cristo. Cristo é aquele que está tocado por Deus e Deus está tocado por ele. Essa é a amizade que Krishna está falando nesse verso. Tá? Ele fala, a própria expressão consciência de Krishna sugere que aqueles que estão nessa consciência são transcendentalistas, ativos, situados nele. Então, essa atividade é o serviço devocional. Você sempre está querendo fazer alguma coisa para, vamos dizer assim, ressuscitar a consciência da pessoa que está dormindo, ou você sempre está vibrando nesse grau do espírito que frequencia para o universo mais e mais amor. Você ancora a energia espiritual no planeta em que você está, na forma em que você está, porque você está na consciência de Krishna. Compreende? Aqui o Senhor diz distintamente que Maite, eles estão em mim. Então, quando você se rende a Krishna, você está em Krishna. Quando você canta o nome de Deus, nessa rendição, esse nome é Deus. Você está em Deus. Imagina poder estar em Deus dentro do coração. Isso é magnífico. Só a experiência que você vai ter, né, que pode dizer o que é isso. Por isso que o devoto sai falando de Krishna para todo mundo. Ele quer que todo mundo entre nessa experiência. Não fique em Maya. Fique em Krishna. Então Krishna está falando assim, o devoto está em mim. Maite. Ele está em mim. Apesar de Maya ser uma energia de Krishna, quando você está em Maya, você está no ego, na mente contaminada. Você está na ilusão, você está no engano, no auto-engano. Então Krishna fala, você tem que mudar de direção, ir para a direção da super-alma do espírito para você ficar em Krishna. E aí você passa a viver em Deus, nessa sintomática de amizade pura, realizando tudo que você tem que viver naturalmente nesse mundo, nesse estágio de forma humana, de 100 anos, né, que é bem pouco, considerando que você é eterno. E naturalmente, como resultado, o Senhor também está neles. Isso é recíproco. Essa que é a pegada transcendental. Você tem que viver em Deus e Deus viver em você. E é isso que se chama a perfeição. O seu mundo se torna perfeito quando você está vivendo em Deus e Deus está vivendo em você. Essa é a perfeição que Deus... Sede perfeito como é perfeito o Pai que está no céu. Então, viver uma vida perfeita é viver no estado crístico, no estado prabhupádico. Isso também explica as palavras de Je Jata Mam Prapadyante Tam Stataiva Bhajami Aham. Quem se rende a mim, na mesma proporção, recebe os meus cuidados. Isso é fé, confiança completa.
Se você se coloca aos cuidados de Krishna e para de querer dominar a matéria, controlar tudo, de cocriar coisas relativas a aquilo que é interesse do ego, então você simplesmente se rende a Krishna, deixa a sua vida acontecer nessa aceitação de que você vai ter que colher tudo aquilo que você plantou na sua vida anterior, mas você estabelece agora o seu contato com Deus e pratica o se situar na transcendência, para que após a morte desse corpo você não tenha que ficar mais gerando karma. Então o serviço devocional é a forma de você evitar mais karma, ações com o ego. E o serviço devocional é uma atividade espiritual, não é uma atividade material. O serviço devocional é a energia de Srimati Radharani, assim como o seu amor que você tem por Deus. Quando você ama ao divino, naturalmente você se situa em sua posição eterna de servo amoroso e pratica o serviço devocional onde você estiver. No mundo espiritual, todo mundo é serviço devocional. Todo mundo está servindo Deus e Deus está servindo todo mundo. Desse sentimento de amor absoluto, bem-aventurança, que é impossível explicar aqui dentro da nossa plataforma relativa, mas que espiritualmente você pode compreender. E por isso você passa a almejar isso acima de tudo. Quero sair desse mundo miserável, desse mundo da mente que por tanto tempo me confundiu, enquanto eu não tinha esse conhecimento, né? Enquanto eu era ignorante, sujeito a forças sinistras, eu me deixava levar de um modo assim impiedoso, cheio de medo, cheio de insegurança, criando assim várias dependências de argumentos do que é a vida, assim, ninguém sabe nada. Então o Bhagavad Gita vem, Krishna fala, imediatamente você entende tudo, e pronto, e acabou. Você entendeu tudo, então você se rende e acabou, vamos embora. Vamos embora para o lar original. E enquanto estamos aqui, vamos vibrar a energia desse lar original e tentar beneficiar o número máximo de pessoas que estejam interessadas também na consciência de Krishna. Então essa é a verdadeira caridade, né? A verdadeira liberdade. Quando você conhece a verdade dentro do seu coração e você vive nessa verdade, essa verdade vive em você e você é um amigo da vida. Você não tem mais inimizade com o seu corpo, com sua mente, com nada. Você simplesmente está situado na posição perfeita. Isso é um devoto puro de Krishna. Essa deve ser a nossa ambição transcendental. Então, existe esta reciprocidade transcendental, porque tanto o Senhor quanto o seu devoto são conscientes. Você vai entender isso. Tá? Você não é uma cadeira, não é um animal ainda, então o espírito, né? Por exemplo, de um animal, ele tem consciência, tem essa consciência de Deus, mas essa forma não lhe dá a condição de ser consciente. Mas na forma humana, a sua consciência te dá essa possibilidade de você tornar-se consciente e sentir que Deus está consciente da sua rendição nesse processo maravilhoso da rendição aos pés de lótus de Deus. Quando um diamante é encravado num anel de ouro, o anel fica muito bonito, o ouro é valorizado. E, ao mesmo tempo, o diamante é valorizado. O Senhor e a entidade viva, o Espírito, brilham eternamente. E, ao inclinar-se para o serviço do Senhor Supremo, a entidade viva parece ouro. O Senhor é um diamante. E essa combinação é muito bonita. As entidades vivas num estado puro chamam-se devotos.
o Senhor Supremo torna-se devoto de seus devotos. Olha que bonito isso que Srila Prabhupada falou. Né? Krishna, ele passa a servir o seu devoto. Proteção completa, sabedoria, auxílio em todas as áreas desse universo. Krishna vai estar lá junto com você. Imagina, Krishna é o Senhor do universo. Ele pode te dar tudo que você quiser na hora que você pedir, né, com esse amor, com a amizade. Geralmente o devoto pede por mais serviço devocional. Ele pede para ser um instrumento de Deus nesse mundo. Né? Esse é o maior pedido que você pode fazer para Deus. Deus me ocupa em seu serviço devocional. Isso que significa quando você canta o santo nome de Deus, você está pedindo para Ele, para que sua energia seja direcionada para agradá-lo. E Deus no Bhagavad Gita fala que o devoto que lhe é mais querido é aquele que está falando sobre Ele, né? Tentando revelar a existência da pessoa absoluta para outras pessoas que estão perdidas ou que têm um tipo de filosofia que não entende a suprema personalidade de Deus. E através da misericórdia do devoto, todas as pessoas, independentemente de filosofia, de pontos de vista, vão ser iluminados. Deus vai potencializar esse devoto e vai ajudar no coração da pessoa que ouve a aceitar esse ensinamento. Então essa é a beleza do processo. Né? Isso é muito lindo. Então o Senhor Supremo se torna devoto de seus devotos. Se uma relação recíproca não está presente entre o devoto e o Senhor, então não há filosofia personalista. Na filosofia impessoal, não há essa reciprocidade, ou amizade, né, entre o Supremo e a entidade viva. Mas na filosofia personalista, sim. Então o Bhagavad Gita é Krishna explicando o conhecimento real, que ele é uma pessoa e que o estágio último, o aspecto último de relação suprema com Deus é quando você entende que ele é uma pessoa absoluta, a suprema personalidade de Deus. Então, os impersonalistas que pensam que Deus é uma energia não tem essa reciprocidade, não tem esse amor que é o êxtase do êxtase, é o máximo que você pode sentir. Eles falam, né, que há amor, mas não é esse amor que Krishna está falando aqui. Porque o Brahman é a manifestação do amor de Deus. Mas o amor de reciprocidade, de você estar se relacionando assim, diretamente com a fonte desse amor que se manifesta na energia impessoal, é infinitamente superior. E aí, por isso que os impersonalistas, depois que eles, entre aspas, né, se fundem em Deus, eles sentem que não está completo aquele estágio dele. Por mais elevado que seja, mesmo que eles tenham escapado de Maya, mas na verdade eles estão numa grande Maya. Certo? Então dá-se frequentemente o exemplo de que o Senhor é como uma árvore dos desejos, e tudo o que se quer desta árvore, Ele fornece. Mas aqui a explicação é mais completa. Aqui se declara que o Senhor é parcial com os devotos. Essa parcialidade do amor, né? Com os não devotos ele é neutro, mas com os devotos ele tem uma parcialidade. Porque aí há uma reciprocidade de amor. Tá? Esta é a manifestação da misericórdia especial do Senhor para com os devotos. Ninguém deve considerar que a reciprocidade do Senhor está sob a lei do karma. A pessoa pensa assim, eu vou estar com Deus, que aí tudo vai ser melhor na minha vida,
vou atrair riquezas, eu vou ter... Assim, não tem nada a ver com lei do karma. É simplesmente a sua posição eterna de ser. Então, lá no mundo espiritual, por exemplo, não tem karma, né? Não tem nascimentos e mortes. Lá é um mundo absoluto, eterno, inconcebível. Esse mundo aqui é um mundo temporário, cheio de miséria, e é regido pelas leis mecânicas do universo que formam o karma. O que você semeia aqui, você colhe. Mas quando você está reciprocando com Deus, não tem nada a ver com a lei do karma. Não está te ajudando materialmente em nada. É simplesmente você está se libertando de todas as misérias materiais. Inclusive o bom karma nesse mundo também é uma miséria, porque está te mantendo preso aqui. Por isso que Prabhupada está falando isso aqui. Então essa reciprocidade, ela pertence à plataforma transcendental em que agem o Senhor e seus devotos. Aqui mesmo nesse mundo material. Se você está reciprocando, você está agindo como se estivesse lá em Vrindavana. Seu coração se torna Vrindavana. Entendeu? Como é poderoso isso? O serviço devocional ao Senhor não é uma atividade deste mundo material. Ele faz parte do mundo espiritual, onde predominam a eternidade, a bem-aventurança e o conhecimento. Se você quer se situar no mundo espiritual enquanto está aqui nesse mundo material, pratique, né, o serviço devocional. Ou seja, dedique todas as suas atividades dentro dos seus sentidos, das suas emoções, dos seus pensamentos para Deus. Por isso que ele fala, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, adore-me. Fazendo isso, você vai se tornar um amigo muito querido. Eu vou estar em você, você vai estar em mim. E nesse processo, quando chegar a hora da morte física, você abandona esse corpo completamente em consciência de Krishna. E essa vibração é que vai fazer você ir para Vrindavana, para o planeta de Krishna, Krishna louca. Viver intimamente com Deus no seu corpo espiritual, tendo passatempos incríveis, felizes. Assim como a gente está querendo obter isso nesse mundo, mas não consegue porque o ego, a mente, estão deturpando tudo. Então, Krishna aqui no Bhagavad Gita está ensinando o processo. Se você ficar comigo, após a morte, você vem para mim. Mas se você fica em Maya, querendo experimentar o que você não vai conseguir, esse tipo de prazer que o espírito quer experimentar, que é estar com Deus, o néctar pelo qual nós sempre ansiamos, como diz Chaitanya Mahaprabhu, você não vai conseguir vivendo como um ego, uma mente contaminada nesse mundo. Todos os prazeres nesse mundo material são temporários. E por trás de todo prazer está a dor. Como diz Krishna, né? No começo parece néctar, mas depois se torna veneno. É assim, é tudo nesse mundo. Depois, nascimento, doença, velhice, morte. E o espírito tem que se cansar disso, rejeitar isso definitivamente e encarar a vida divina, que é o néctar. Imagina fazer amizade com Krishna, né? Queridão aqui, ó. A vida da sua vida, né? Até uma vaquinha, né? Krishna Vrindavana, né? A vaquinha é um corpo espiritual lá, ó. Você pode ter corpo de vaca, pode ter corpo de gopi, de amigo de Krishna, de parente de Krishna, de servo de Krishna. Você pode ser uma árvore. Uma árvore lá no mundo espiritual está super feliz. É uma devota pura de Krishna. E lá você pode tomar a forma que você quiser. Certo? Então essa é a beleza, né, da gente fazer um pouquinho de esforço. Como eu falei, né, a vida tem 100 anos, eu já passei dos 60. Então eu vou aproveitar agora esse conhecimento e ficar mais determinado nessa disciplina, né, espiritual, sem fanatismo, sem querer ser o mestre, sem querer dizer que eu sou o dono da razão. Não, você simplesmente pega o Bhagavad Gita e fala, ó, Krishna falou aqui, e aí, vamos tentar, pelo menos? Vamos tentar pelo menos cantar o nome de Deus?
Processo super fácil, né? Onde você estiver, você pode estar cantando o nome divino. Aí você fica lá, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais parar de cantar o santo nome de Deus. Quando sua mente estiver purificada e você estiver nesse amor com Deus. Porque quando você fala Krishna, 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 esse nome é o amor supremo. Não há diferença entre Krishna e o nome de Krishna. Não tem diferença entre Krishna e os passatempos de Krishna. Entre Krishna e a morada de Krishna. Entre o amor de Krishna e o seu amor por Krishna. Tudo é uma unicidade qualitativa, energética, feliz, bem-aventurada, infinita. Mas estamos aqui nesse corpo material, andando, dando passo no mesmo lugar, tentando aproveitar uma vida do ego, sem graça, uma repetição, todo dia você acorda, trabalhar, aí tem o seu joguinho de futebol, tem a sua festinha, né? Sua baguncinha, aí depois tem que acordar de novo, aí tem que carregar esse corpo, e Deus no seu coração, pedindo, né? Misericórdia de Deus, Ele está no seu coração aqui e agora. Aí a pessoa não se rende, aí vai abandonar esse corpo e vai para uma outra situação que é a vibração do ego, das crenças inventadas por um sistema sinistro que não tem interesse de que você saia dessa prisão cósmica, né? E Deus fala, mas se você se rende a mim, aí eu fico parcial, aí eu te conduzo, aí a história é outra, aí não tem força sinistra, não tem ninguém para vir perturbar, tá? Então é isso que vai acontecer se você se render aos pés de lótus de Krishna. Verso maravilhoso, né? Esse verso, olha, tem certeza que muita gente aqui vai se render a Krishna, ou se não se render, pelo menos vai cantar o santo nome dele com mais atenção, dentro desse entendimento que nós falamos, para pelo menos tentar experimentar a doçura, né, desse nome. E Krishna, ele vai reciprocar com você. Se você cantar o nome dele, ou meditar na forma dele, ou ler o Bhagavad Gita, ouvir umas aulas aqui do Bhakti Alemão, que está simplesmente fazendo o serviço devocional, sem intenção nenhuma. E aí a gente se encontra lá no mundo espiritual. Eu falo, se lembra? Eu era aquele espírito lá que estava no Bhakti Alemão, fazendo aquelas aulinhas lá. Pô, você um dia entrou lá, ouviu o Bhakti Alemão, aí você resolveu se render a Krishna também, transcendeu, aí lá a gente vai dar aquele abraço espiritual, aí Krishna vai também abraçar a gente. Fala, oh, que bom, vocês voltaram. Pô, vamos fazer uma festa agora para vocês. Krishna é divertido, é brincalhão. Krishna é festeiro. E sempre apaixonado por Srimati Radharani, né? A fraqueza de Krishna é Srimati Radharani. Ela é terrível. Ela ama tanto a Krishna que Krishna veio como Chaitanya Mahaprabhu para tentar entender o amor dela. Tão apaixonado que ele é. E ele quer o nosso amor. E a gente tem que ser apaixonado por Krishna igual o Srimati Radharani é. Na nossa proporção de ser, claro, né? Ok? Beijo no coração. Amo vocês. Fiquem sempre com Deus. Haribo!